Dando hoje o livro de Gênesis, né? No capítulo, vamos ter o 18. Amém? Só que antes você vai sair do seu lugar e abraçar o seu irmão e falar assim, ó, Shabbat Shalom. Amém? Dá um Shabbat Shalom pro seu irmão aí. Glória a Deus. Shabbat Shalom, irmão. Glória a Deus. Espero que Deus esteja nos abençoe. Amém? Para nós termos descanso de paz aí. Hoje feriado, pessoal. Shabbat Shalom, irmão. Deus abençoe a tua vida, viu? Glória a Deus. Gênesis 18? É isso, vamos estudar Gênesis 18 hoje. Gênesis capítulo 18, amém? Todos abriram aí Gênesis capítulo 18? Diz assim comigo, Vaierá. Vaierá significa e apareceu, né? Esse capítulo é um capítulo muito interessante que mostra três homens aí, né? Dentro da teologia chamada de teofania, né? É Deus se manifestando em forma corpórea, né? Nós vamos estar estudando aí essa aparição sobre a vida de Abraão e o que isso refletiu na vida de Abraão. E vamos trazer para os dias de hoje, para que isso também possa ser refletido em nossas vidas, amém? Quem pode ler o verso 1 e 2? Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor no carvalhais de Mamre. Mamre. É isso? Isso, Mamre, pode ser. Estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, ele levantou os seus olhos e olhou, e eis três homens em pé junto a ele. Glória a E Deus. vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Glória a Deus. 1 e 2, né? Isso, então por enquanto é 1 e 2. Então aí Abraão ele estava sentado à porta da tenda, né? E ele estava descansando porque fazia alguns dias que ele tinha feito a sua circuncisão, né? Então nós imaginamos que ele estava com dor aí. E quando ele fez a circuncisão ali, Deus apareceu a ele nos carvalhais ali, né? Só que ele viu três homens, né? No calor do dia, né? E a palavra calor ali é a palavra hebraica Kehon, fala Kehon. Kehon não significa apenas calor, mas conforme o calor, né? Dá uma dupla interpretação. Nós não sabemos se era o calor do dia no sentido do sol estar quente, ou se era um calor no sentido de uma visão. Tem quando nós estudamos os rabinos do primeiro século, alguns ensinam que foi uma visão. Mas independente se foi uma visão ou não que ele teve, essa visão que ele teve, ou questão física, há um significado, né? De que Deus ele quis passar algo para Abraão. Deus quis mostrar para Abraão que algo iria acontecer de novo, não só na vida dele, mas também na vida dos seus familiares e daqueles que conviviam com ele, né? Às vezes nós estamos avançados de idade, né? Já vivemos um certo tempo. Abraão aqui praticamente tinha quase 100 anos, né? E talvez algo que Abraão não estava esperando iria acontecer nesse momento. Quantos que não estão aqui essa noite que acham que talvez não vai acontecer algo novo na tua vida? Nessa altura do campeonato, né? Às vezes a gente fala assim, puxa, já estou com 40, já passei dos 40, eu acho que nada novo pode acontecer na minha vida. Falei isso hoje. Né? Falou isso hoje, tá vendo como que Deus fala? Né? Dentro do ensino Deus fala. Mas hoje Deus vai mostrar para você que é possível acontecer algo novo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem pode ler o verso 13 e 4? E disse meu Senhor, se encontrei graça aos seus olhos, por favor, não deixe seu servo. Por favor, permita-me enviar a você um pouco de água, para que lave os pés, então descanse à sombra da árvore. É o verso 13 e 4, será? Tá, glória a Deus. Amém. Então aí, qual que é a primeira coisa que que Abraão pede para esses homens, né? E ele chama um desses homens de Senhor, que é o tetragrama, que é o nome de Deus em hebraico. Né? Ele fala assim,
se eu tenho achado graça. A palavra graça aí é a palavra ren, fala assim, ren. Ren com a garganta, ren. Ren significa favor. Se você estiver gripado, você gosta, né? O hebraico ele tem esse som gutural. Ren é um tipo de graça, mas não é uma graça de perdoar pecados, mas é uma graça de quando você foi perdoado, encontra o favor de Deus. Então ele suplica a Deus, representado em um desses homens, que eram 3, né? Para que fosse observado o favor de Deus, né? E essa palavrinha ren, que é graça, é uma graça no sentido de Deus olhar para você e ver um embelezamento em você. Sabe como que Deus consegue olhar para você e ver um embelezamento em você? Sabe como que é? Quando você se encontra na justiça desse Deus. Diz assim, eu hoje, como Abraão, vou aprender a andar na justiça de Deus, para que eu possa alcançar o favor dele. Que é o ren. Amém? Então, só de Deus ter se manifestado ali, em forma corpórea ali, significa que Deus achou graça em Abraão. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Diz assim, Avraham. Avraham, que é o nome Abraão em hebraico, significa pai de povos. Abrão, que é Avram, pai de um povo. Mas Avraham significa pai de povos. Ou seja, quando ele foi escolhido por Deus, quando ele foi aprovado por Deus, ele se transformou pai de povos. Por quê? Porque todo o conceito de fé daqueles que aceitam Cristo serão baseados na fé de Abraão. Sabia disso? Glória a Deus. Por que nós aceitamos Cristo e nos tornamos descendentes de Abraão mediante a fé? Porque ele foi o pai da fé. Ele foi o primeiro a ouvir a voz de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Você tem ouvido a voz de Deus essa noite? Você tem deixado Deus falar contigo? Porque se você deixar Deus falar contigo, e você deixar ele entrar no seu coração, você pode ter certeza que você vai encontrar o favor de Deus. Amém? Quem pode ler o verso 5 e 6? E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto chegaste até vosso servo, e disseram assim, vai como tem dito. E Abraão apressou-se em ir com Sara à tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Glória a Deus. Ou seja, assim que esses homens chegaram, a primeira coisa que Abraão fez foi o quê? Recepcioná-los na casa dele, apresentar pão, né? E o pão, ele tem um simbolismo dentro da Bíblia. Ele representa você estar internalizando uma fé. E a Bíblia diz que Sara estava à tenda. Como que funcionava uma tenda? A tenda era um local coberto, e as paredes eram separadas por cortinas, semelhantes a essas cortinas aqui. Então, por exemplo, a mulher, ela ficava separada ali, né, quando os homens estavam conversando, mas ela conseguia ouvir tudo que era falado, né? E talvez, tanto para Abraão quanto para Sara, eles não estavam esperando algo novo ali. Mas Deus tinha esse algo novo para Sara e Abraão. Talvez você saiu da sua casa hoje nesse feriado, talvez você não imagina que Deus tinha algo novo para você essa noite. Mas essa noite Ele vai te trazer algo novo. Ele vai te trazer uma esperança que talvez é uma coisa que é lá de trás que você tem pedido para Deus. Isso não tem acontecido, mas no tempo determinado aconteceu para Abraão, e é no tempo determinado também que vai acontecer na tua vida. Amém? Quem pode ler o verso 7 e 8, né? É isso? Pode ler. E comeu Abraão as vacas e tomou uma vitela, tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Glória a Deus. Pode ler o 9 e o 10 também, Tati. E disseram-lhe
e ouviu a Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Ou seja, ele chegou e falou assim: cadê Sara? Mas esse ser que estava ali não era Deus? Ele não sabia onde estava Sara? Sim, Né? Sabia onde estava Sara? sabia. E por que ele perguntou? Pra ver se ela sabia, se ele sabia. É para chamar uma conversa, né? Onde está Sara? Às vezes Deus, ele finge que não está vendo algo na tua vida para saber a sua fé. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes, né, você está passando por uma dificuldade, uma tribulação, e você fala assim: cadê Deus? Será que Deus não sabe, não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus virou o rosto contra mim? Qual que era o sonho de Sara? Ser mãe. Ser mãe, né? Imagine você com quase 100 anos de idade, chega alguém para você e fala assim: você terá um filho. Aí é aí mesmo. Você ia rir? Ia. Você ia ter a fé de Sara, você ia falar assim: ih, esse cara é doido. É aí, né? Será que esses caras são... Será que esses são anjos de Deus mesmo, que representam Deus? Vai ser mãe e aí. Aí eles falariam para você assim: homem de pequena fé, será que você não entende que o Deus que você serve é o Deus do impossível? Será que o Deus que você serve, será que você não entende que o Deus que você serve é aquele Deus que quando não tem mais nada a fazer, Ele faz? Quando você está sem opção, Ele é o Deus que trabalha por você. Já parou para pensar que Deus ali quis testar Sara? Isso é muito importante a gente entender. Verso 11 e 12, quem pode ler? Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade. E Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Diz assim, ó: sac. Você vai falar? Sac. 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 Sac em hebraico é risos. Sac. Sac. É difícil, né? É 3 consoantes. A consoante sad, a consoante het e a consoante kuf. Sac. Sac é riso. Ou seja, quando ele falou, Sara fez assim, ó: sac, 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 sac. Ela riu. Ela mais ou menos assim que ela fez. Sac, 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 sac. Ela riu. Por quê? Porque ela não acreditou. E ela falou o que no verso 12 aí? Que ela não sentia mais prazer. Sabe qual que é a palavra hebraica que está aí? A palavra Éden. Porque a palavra Éden, na realidade, na sua Bíblia, ela é uma transliteração. Aqui está como uma pergunta. É? Aqui está como uma pergunta. Sou velha e idosa, terei prazer outra vez? Exatamente. Ou seja, a coluna falou: terei prazer outra vez? Né? Que é a palavra Éden. Né? Só que aí não transliteraram como Éden, traduziram o significado da palavra. Porque Éden significa prazer, delícia ou planície. Pode ler. Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? É uma pergunta, né? É uma pergunta. É uma pergunta. Por quê? Qual que era o que ela quis passar aí? Ela quis passar que eles não estavam mais tendo relação sexual. O prazer que você tem com uma esposa, com o esposo é o quê? Quando há o vigor físico, né? Porque eu entendi assim, também que eu entendi prazer outra vez, assim, porque também já essa idade vai ser só as regras, com certeza não, mulher. Sim, foi falado acima. Foi falado acima o quê? Que ela não tinha mais a regra das mulheres. Que engravidar se não tem mais as regras. Né? 30 anos hoje. Mas aí foi testado a fé, né, pastor? Exatamente, foi testado a fé. Se chegar pra uma mulher de 90 anos hoje, você vai ficar grávida. Você vai acreditar? Vai dar risada. Né? Será que se eu chegar pra Dona Luzia e falar assim: Dona Luzia, tu vai ficar grávida do pescador? Só se for por um milagre. Entendeu? Ela vai rir também, então. Ela também vai rir. Ela também vai ficar tsac, tsac, tsac. Né? Ela vai ficar assim, né?
Mas se Deus, se fosse o propósito de Deus, que a dona Luzia e o pescador, né, o esposo dela, tivesse mais um filho, ele iria dar. Iria contrariar o que? A ciência. Ia contrariar a ciência, porque é uma coisa que ninguém... Né? Então tem coisas também que na minha e na sua vida, que parecem ser impossível, são fatos que Deus vai fazer o quê? Concretizar na tua vida. Exatamente. Por que, Gil? Porque o nosso Deus é um Deus que contraria as estatísticas. Por isso que ele é chamado o Deus do impossível. Você sabia que na Bíblia existe vários textos que é um senso de humor? Muitas vezes nós imaginamos o Deus de Israel um velhinho de barba, né? Carrancudo, né? Mas o que mais existe na Bíblia é tons de... É como se Deus fosse um Deus sarrista. Né? Por quê? Porque quando ele olha para nós lá, da glória dele, ele fala assim, puxa, os meus filhos, eles são tão incrédulos em algumas coisas. Que nem riram de Noé? Exatamente, riram de Noé. Né? Quantas vezes não riram de nós também, Gil? E o Gil voltou para a igreja? Ih, Gil, você não pega mais nada não, Gil. Né? Ah, tá. Ixi, você tá naquela igrejinha pequenininha ali. Ih, Gil, não vai dar certo não. Mas são nas coisas que são contrariadas pelo homem, é onde que Deus manifesta. Diz assim, aquilo que é impossível na minha vida hoje, pela fé, vai se tornar possível. E ainda até o final dessa semana, eu vou ver a glória de Deus na minha vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Você crê? Amém. O que você chegou aqui no seu coração hoje que você acha impossível? Que você deu risada? Ah, isso não vai acontecer. Eu cheguei aqui hoje muito feliz. Ô, glória! Fazer palma. Glória a Deus. Isso para mim é uma alegria também. Depois você conta, tá? Glória a Deus. Quem pode ler o 13 e o 14? Pode ler. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Eita. Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. Aleluia. Ao tempo determinado. Diz assim, Moed. Moed em hebraico é tempo determinado. É. Só que aí não está Moed, aí está Kaet. Kaet significa conforme o tempo. E o mais interessante é que ele fala assim, Kaet chuve a chuve. Né? Na sua Bíblia, geralmente quando traduz para o português, eles não traduzem os dois verbos. O verbo chuv, que é o verbo voltar, se eu fosse ler literalmente, estaria assim, conforme o tempo, volto e voltarei. Olha só a diferença. Conforme o tempo, volto e voltarei. Por quê? Porque está duas vezes o verbo chuv. Só que o verbo chuv, que é o verbo voltar em hebraico, ele está no presente. E os verbos em hebraico no presente sempre estão na forma ativa. E o outro verbo está no futuro. A chuv, futuro. Volto e voltarei. Ali tem uma profecia aí. Por quê? Ao mesmo tempo que ele voltaria no futuro, representando o Messias, Jesus Cristo. Amém? Nós sabemos que esse texto da aparição desses homens para Abraão representa uma teofania do Messias. O que é a teofania? Né? São aparições do Messias, Jesus, na antiguidade. E nós sabemos que perante a Bíblia, o próprio Jesus tinha o nome do seu próprio pai. Era o anjo
da presença de Deus. Anjo significa mensageiro, enviado. Aquele anjo que perdoava pecados. Aquele anjo que quando ele falava, era Deus falando. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Se ele prometeu que ele iria voltar e voltaria, ele vai voltar para fazer o quê? A boa obra em tua vida, amém? Amém, glória a Deus. Aquilo que você acha que é impossível para você, ele vai se tornar possível. Glória a Deus. Amém? Amém. Da mesma forma que a nossa irmã Jonara chegou aqui feliz, sinal que ele apareceu para ela. Né? De alguma forma ele apareceu para ele e falou assim: filha, eu permito a tribulação, mas também eu trago o consolo. Porque quando Jesus subiu aos céus, ele falou assim: eu vou, mas não vou te deixar órfão. Eis que vos envio o Consolador. Amém? A palavra Consolador em grego fala assim: Paraklesos. Paraklesos é Consolador em grego. Sabe qual é o significado da palavra Paraklesos, que é Consolador? Aquele que desmascara o nosso caráter. A função do Espírito de Deus é desmascarar o nosso caráter. Porque quando ele mostra para nós o nosso caráter, gera em nós arrependimento. Você sabe o que é certo e o que é errado, porque o Espírito mostra para você o que é certo e o que é errado. Né? Fala assim: ó, você está infringindo a minha lei, que é a lei de Deus. Nós paramos em que verso? 16. 16? Viu 17 e 18? Não, você tem que falar. 14. 14? 15 e 16. Pode ler aí, Ju. 16 eu vou. 15 e 16. Pode ler. Quem pode ler? Pode ler, Ju. Por então. E Sara negou, dizendo: não menti por quanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão lá com ele, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Glória a Deus. Ou seja, Sara falou assim em hebraico: Yare. Yare é que ela temeu. Temer no sentido, a palavra Yare pode ser temer de ter medo, ou temer no sentido de ser submisso. Mas aí no caso ela teve medo. Por que será que Sara teve medo? Talvez aquilo que nós esperamos quando vem, que nós não estamos esperando mais, gera medo na gente. Às vezes quando você está passando por uma dificuldade muito grande e do nada vem a bênção, não gera um medo? Será que é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Vem uma ansiedade. Mas ele fala assim através do apóstolo Pedro: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte. Né? 1 Pedro 5, verso 6, no verso 7 ele fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí ele fala no verso 7: sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, procurando alguém que possa atracar. Quem é que está sóbrio? Eu. O que é estar sóbrio? Está consciente. Está vigilante, é verdade. Está vigilante, porque se você está vigilante, sóbrio, atento, o diabo não consegue passar uma rasteira em você. Amém? Você ia perguntar alguma coisa, Gil? Mas quando vem a bênção, você já está preparado, você não fica surpreso, né, pastor? Tipo assim, surpreso. Falou assim, tem o temor, mas não. Sim. Quando você está esperando, né? É quando você está esperando, mas, por exemplo, pelo que nós vemos aí, Sara não estava esperando. Estava esperando. Não estava esperando mais. Será que quando Yeshua Foi vir vai surpresa, encontrar foi bastante surpresa. surpresa? Exatamente. Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai pegar nós esperando ou nós de surpresa? Né? Porque ele mesmo falou: será que quando o Filho do Homem voltar, eu vou encontrar fé na terra? A tendência do que está acontecendo aí na nossa volta é a fé cada vez mais diminuindo, né? Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? Então, ou seja, o ambiente que Abraão e Sara estavam vivendo
não era proporcional para que eles crescem mais. Talvez o ambiente que você vive não está sendo proporcional ao que para você crer, para você confiar naquilo que foi falado. Mas, pela fé, você alcança os objetivos de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que ele fala que é dom de Deus? Porque Deus, através dos mandamentos, te ensina a praticar a fé. A experiência que Sara teve e Abraão teve, isso também lhe foi imputado como justiça. Amém? Paramos em que verso? Tem que ler o 17. 17, né? Quem pode ler o 18 e 19? Tem que ler o 17. Tá, pode ler. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão? Que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. Lê mais um verso. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos teus filhos e à casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, Deus iria ocultar o que de Abraão? Deus estava ocultando o que de Abraão? Queria fazer dele uma grande nação. Exatamente. Será que Abraão imaginaria que da descendência desse filho, Isaac, viria uma nação eleita que traria o Messias? Será que Abraão imaginaria isso? Não. Será que Abraão imaginaria que esse homem chamado de tetragrama, de Senhor, de Deus, iria se fazer carne e habitar entre ele como descendência dele? Não. Você imagina a grandeza da bênção que Deus deu a Abraão pela fé dele? Vocês já pararam para pensar desde quando Deus chamou Abraão? Ele primeiro testou Abraão. Ele primeiro, antes dele aprovar Abraão como pai da fé, ele testou Abraão. Será que Deus não tem testado você esses dias? Será que Deus não tem aprimorado você em tribulação? Porque a única forma de nós sermos aprimorados é quando passamos por tribulação. Ninguém é aprimorado estando na piscina comendo picanha. Verdade. Você não vai lembrar de Deus. Mas você pode ver que todos lembram de Deus quando estão passando por tribulação. Romanos 5, no verso 13 em diante, fala assim, né? O apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma, porque a tribulação, ela gera paciência, que gera esperança, e a esperança ela não traz confusão, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre a tua vida. Se alegrar na tribulação é entender que aquilo que você passa é algo que vai te aprimorar. Verdade. Se alegrar na tribulação é entender que aquilo vai trazer um benefício de fé sobrenatural sobre a tua vida. Alegrar-se na tribulação é você entender que você vai ter momentos sobrenaturais com Deus que vai ficar marcante na tua vida. Aquilo que você talvez não esteja esperando vai vir do nada sobre a tua vida. Glória a Deus. Amém? Eu creio. E Deus tinha projetos. Hoje aqui nós estamos no quê? Numa pequena semente, é uma congregação pequenininha, não é verdade? Sim. Quem te garante que Deus não possa multiplicar isso aqui, fazer com isso aqui, contamine toda São Bernardo do Campo? Eu creio. E você que está aqui hoje, você vai poder falar assim para os seus filhos: eu fiz parte de um projeto de Deus. Glória a Deus. Eu apregoei a semente de Abraão para outras pessoas. E essas pessoas foram libertas e fizeram parte hoje da família de Deus. Amém? Amém. 21 e 22, quem pode ler? E serei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não sabê-lo-ei,
Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Aleluia. Ou seja, 2 daqueles anjos foram para Sidom. Sidom é o nome hebraico para Sodoma, que era uma cidade que estava embebida em iniquidade. Só que Abraão ficou de frente à face do Senhor ali, que seria o Jesus ali em glória, ali, o Jesus de uma forma teofórica ali, né, ministrando para ele. E o que diz aí no verso 23 e 24? E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Ou seja, pega e diz assim: Tzadik. Tzadik significa justo em hebraico, aquele que anda em retidão. Fala assim: raça. Raça não é raça, é raça. Raça significa ímpio, aquele que pratica a injustiça. É o oposto de Tzadik, que é justo. Nós podemos observar que ao ficar ali, né, esse anjo da presença de Deus, que era o próprio Deus, teoforicamente, ele começa a conversar com Abraão. Qual foi a atitude de Abraão? Ele fez o quê? Ele falou assim: Senhor, aqueles pecadores lá, manda fogo ali mesmo, acaba com aquele povo ali. Ele fez isso? Não, ele intercedeu. Hoje em dia que você vê mais crente, tem crente que olha para o pecador e fala assim: veja a hora de Jesus voltar para você queimar no inferno. Quer que eu fale que você caiu fogo do céu? Não é verdade? Você não conhece muito crente que fala isso? Ezequiel nos ensina que Deus não se agrada da morte do ímpio. Você tem se agradado da morte do ímpio? Sabe por que existe muito ímpio hoje? Porque o crente está pior que ímpio. Não quero chegar perto daquele lá não, porque não tem mais jeito não. Aquele ali não tem mais jeito não. Quantas vezes Dona Luzia falaram isso de mim, sabia? Sabe o que me fez ficar afastado da igreja 10 anos, irmãos? Quando eu perdi minha mãe, um pastor falou assim para minha irmã: abandona o sermão, você não tem mais jeito não, você é alcoólatra, esse drogado aí, não tem mais jeito não. Se ninguém tivesse investido e orado por mim, eu não estaria aqui pregando para você hoje. E quem me conhecia no passado falava assim: é impossível esse camarada virar crente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus do impossível que me alcançou é aquele também que vai fazer a boa obra em tua vida, porque Ele é fiel para cumprir. E aquilo que parece impossível na sua casa, na sua parentela, Deus vai fazer cumprir. Amém? Você crê? Sim. Tem que crer. Porque quando Jesus curava, Ele falava assim: a sua fé te curou. Tem tido fé o suficiente? Porque às vezes perguntam para mim: você tem fé? Não tenho fé não. Como que vai ter cura desse jeito? É verdade. Esperar sem fé. Exatamente. O que é ser um prisioneiro da esperança? É não deixar as coisas pararem e prosperar, acreditar, não só acreditar, mas confirmar aquilo que está escrito. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, acreditou e confirmou em práticas. Então, quando você escuta aqui, você ouve a voz de Deus aqui, através da palavra, e você confirma o que está escrito, aquilo será imputado como justiça, e isso é fé. A fé não é algo estático. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem, sim. Mas qual o significado de fé? A confiança, a confirmação em Deus é o firme fundamento das coisas que se esperam. A confirmação em Deus é prova das coisas que não se veem.
Abraão, ele não viu Deus, mas ele ouviu. Talvez se Deus falasse no seu ouvido hoje, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mandar, a sua família vai assim, não vou. A Tati e o Gil ficaram doidos, que estão ouvindo voz. Será que não chamaram Abraão de doido? Será que não chamaram Noé de doido? Esse cara é doido, 120 anos construindo interna esse cara aí. Nunca choveu. E o Gil crê que um homem vai vir do céu e vai chamar, e vai rebaixar. Esse Gil é doido. Costumava falar que Deus falou, né? Vai contar Exatamente. Assim pros outros. Exatamente. E as pessoas falavam assim, é doida? Que Deus vai falar com alguém? Exatamente. Fala assim. Ou pessoas de pequena fé. Se Deus quiser, ele fala. Eu já ouvi a voz de Deus. O dia que eu estava ali, ó, com o cara no pó. Hoje eu vou falar para Deus, hoje eu vou acabar com a minha vida. Falou assim, voz de muitas águas, eu te amo, filho. Foi uma voz que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Quando Deus quer falar com você, ele fala. Não adianta você obrigar a ele falar com você. Ele fala com você quando ele quer. Se ele quiser, ele fala com você. Mas existe formas de Deus falar com você. Ele fala com você através da palavra, como está falando agora. Mas se ele quiser falar para você no seu ouvido, ele fala. Mas isso vai depender do nível de intimidade que você tem com Deus. O nível de santidade que você tem com Deus. Hoje nós não temos o nível de santidade que os apóstolos tinham. Nós não tínhamos o nível de santidade que Moisés tinha. Porque se nós buscarmos o nível de santidade, a sua face ela vai brilhar de uma forma tal que as pessoas não vão conseguir olhar para você. Eu confesso para vocês que eu estou um pouco relaxado, que eu tenho que às vezes a correria do dia a dia, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Mas teve um dia a minha esposa de prova, meu chip queimou, o chip do meu celular, e eu fui lá na TIM para trocar o chip. E foi na época que eu estava buscando mais, eu estava jejuando mais. O cara que me atendeu lá, ele não conseguiu olhar para mim. Ele ficava assim tremendo assim, pega aqui. Aí o Espírito falou para mim assim, ele é da Umbanda, ele vai se manifestar. Aqui dentro da loja. E ele se confundiu tanto que eu comprei, eu mandei um chip, comprei um chip virgem para manter o mesmo número. E pedi um outro chip que era para o meu filho Vinícius, que eu tinha comprado. Eu falei, quanto que é? Não, pode levar. Nem comprar, ele comprou. E eu olhava para ele assim, a mão dele começou a adiantar. Tipo assim, vai embora logo daqui. Entendeu? Só que hoje nós vemos crente que passa perto do macumbeiro dá um tapa na cabeça daqui, só. Não é verdade? Nós temos que buscar mais. Né? Agora, não estamos no final do ano, mas vamos marcar de monte. Vamos fazer retiros. E vamos buscar o Deus vivo de Israel. Amém? Onde paramos? 23, né? 24. Pode ler o 23 e 24. Chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá-los. Também não acomparás o lugar do qual os 50 justos que estão dentro dela. Já foi lido, né? 23, 24, 25, 26. Isso. Pode ler. Longe de ti que faças tal coisa que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria a justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a todo lugar por amor deles. Glória a Deus. Ou seja, o que Abraão estava fazendo como pai da fé? Interceder. Senhor, mas você vai destruir? Quantas pessoas que estão aí em pecados terríveis que você já... Por que esse cara não morre? Quem já pensou aqui assim? Eu já pensei assim, não sou hipócrita não. Já pensei, esse camarada vai morrer logo, o cara só dá trabalho. Mas se fosse pela minha vontade, essa pessoa que eu falei que eu queria que morresse, não estaria dando o fruto que está dando hoje também. Porque Deus também resgatou essa pessoa. Verdade. Nós temos que interceder para que as pessoas se convertam. Essa semana o pastor, me mandou um vídeo do Lula. Vamos orar, irmão, para Deus falar desse cara, para esse cara ir para o inferno. Eu falei assim, irmão, vamos orar para ele se converter. Verdade. Né, pastor? Eu falei, irmão,
Irmão, você é pastor. Você tem que ser intercessor. Se eu for agir pela minha carne, você vai matar todo mundo. Né? Um dia de fúria, pegar e vou matar todo mundo. Interceder para ir para o inferno. Exatamente. Para morrer, para acabar. Será que Deus não está dando oportunidade para o Lula se arrepender? Não é verdade? Vamos orar. Ainda é possível que as pessoas se arrependam. Ao mesmo tempo aí, o Deus vivo de Israel está falando que o salário do pecado é a morte. E se tiver 50, Senhor, se tiver 5, eu perdoo. Mas ele está negociando. Quem pode ler? Acho que vai até o 27, né, Gil? Pode ler o 27. Até o 33. Até o 33, né? Então lê o 27, o 28 e o 29. E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50 justos, 5 destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe. Disse: Se porventura se achar ali 40, e disse: Não farei por amor dos 40. Deu 30. Disse mais: Ora, não sei ir. O Senhor se ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: Não trarei se achar ali 30. Ou seja, se tivesse 5, Deus perdoaria os 40. E por que Deus está falando isso? Porque Ele sabe que se os 5 justos na cidade perseverar, Ele contaminaria todos aqueles a se converter. Você que está aqui nessa noite, você foi chamado como Abraão para fazer a diferença, para você influenciar pessoas. A santidade não é você se esconder do mundo, mas é você estar no mundo influenciando as pessoas a andarem como Deus quer. Na Idade Média surgiu os monges beneditinos, né? Depois que a Igreja Católica se tornou uma igreja-estado e não era mais perseguido pelo Império Romano, a graça era você ser um mártir, ser morto por Cristo. Quando esses homens pararam de morrer, porque a igreja virou Estado, eles começaram a se refugiar em montes, a não ter relações sexuais, a não se casar, achando que isso era uma santidade. E a santidade não é isso. Ser santo é ser separado para Deus. Fala assim, Kodesh. A palavra Kodesh ou Kadosh, ela vem do hebraico kad, vem do verbo kad, vem do verbo cortar. Então quando você corta vínculos com aquilo que te deixa impuro perante Deus, é porque você está se santificando. Ser santo é você estar no meio de pessoas ímpias e influenciar essas pessoas ímpias à santidade. É você demonstrar que o Deus vivo de Israel, Ele traz a vida. E a vida eterna. Diz assim, eu e a minha família colherá vida e vida com abundância. Em Yeshua HaMashiach. Amém? 31. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Aleluia. Ou seja, você viu que foi diminuindo, né? Foi. Se tiver 20, Senhor, não vou destruir por amor dos 20. Sabe por que Deus não destruiu a terra ainda? Porque tem justo aqui nessa terra. Sabia disso? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Deus ama o pecador que se arrepende, mas Deus odeia o pecador que não se arrepende. No entanto, que Ele destrói aquele pecador que não se arrepende. Isso é bíblico.
Provérbios 8,17. Deus fala na boca de Salomão: eu amo os que me amam. Como que nós provamos que amamos a Deus? João 14,21. O que verdadeiramente me ama é o que guarda os meus mandamentos, e esse será amado do meu Pai. Deus ama aquele que não guarda os mandamentos? Não. Sim ou não? Não. 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 Se ele amasse, ele não destruía Sodoma e Gomorra. Mas aquele que fala assim: Senhor, eu sou um pecador, eu tenho muitas falhas, mas Senhor, me perdoa, não permita que eu ande nesses caminhos. Esse Deus ama. E esse é o segundo coração de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Davi, ele infringiu 9 dos 10 mandamentos. Só não foi idólatra. E sabe por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele pecava, ele falava assim: Senhor, eu pequei. Eu vi a Betseba, não foi culpa dela, não foi culpa minha. Eu errei de estar olhando para ela. Ele não punha a culpa do seu próximo, ele punha a culpa dele mesmo. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia de verdade. E quando nós não reconhecemos que não temos erros, nós somos os piores dos pecadores. Tem pessoas que falam assim: eu não tenho nenhum defeito não. Então seja arrebatado. Está fazendo o que aqui? Eu sou uma pessoa tão boa, não tenho falha nenhuma. Todos nós temos falhas. Todos nós estamos sendo trabalhados. E todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sem a misericórdia de Deus, é um motivo de não sermos consumidos, como diz as Lamentações. Nós não somos consumidos pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, como o orvalho. De manhã lá no riacho, você pega a planta e tem aquele orvalho assim, ó. É como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A cada fôlego de vida. Exatamente. E Ele está se renovando essa noite, amém? Amém. 32 e 33. Ele disse: espero que Adonai não se ire se eu falar apenas mais uma vez. E se 10 justos se encontrarem ali? E ele diz: por causa dos 10 justos não destruirei. E Adonai continuou o caminho assim que terminou de falar com Abraão, e Abraão voltou para seu lugar. Ou seja, se tivesse 10 justos, talvez Sodoma existiria até hoje. Ele não tinha nem 10. Tinha só um justo, que era Ló. Um justo. Nossa, gente. Como tinha um justo, Deus fez o quê? Ló, sai daí, da sua família. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló? Quando fala, a palavra hebraica ali que fala que ela olhou para trás, é uma palavra de olhar para trás no sentido dela sentir saudade das coisas que ela viu. E ela viu o que? Estátua de sal. O que aconteceu com os israelitas que tinham saudade do Egito? O que aconteceu com eles? Morreram. Eles conseguiram herdar a terra? Não. Alguém aqui tem saudade do Egito? Eu não, misericórdia. É? Misericórdia nenhuma. Ah, mas lá eu comia pipi, não sei bom. Não, obrigada. Olha só a mediocridade do povo, né? Tá lá com o Criador dos céus e da terra e tá com saudade de pipi. Tá cebola? Ô, meu irmão, se eu tô no deserto com o Criador de todas as coisas, eu falo: Senhor, você não pode fazer brotar um pepino aqui, não? É verdade? Ô, Tom, É? os pescadores ficaram ali pescando ali no barco, e encheu os 2 barcos, né? Sim. Aí depois que encheu os 2 barcos e foram pra beira, o que Jesus falou? Deixa aí, tudo me segue. Exatamente. Já pensou que a pessoa deixaria? Depois Não fala assim: não, mas eu pesquei desse peixe aqui. já enchi os 2 barcos. Meu irmão, Tanto trabalho pra encher esses 2 barcos. se a própria palavra de Deus em carne falou: joga para a esquerda, você pescou um monte de peixe ali. Se você seguir ele, você vai pescar o peixe de todo mundo. Não vai faltar nada. Só que às vezes nós somos apegados a coisas pequenas. Não pensamos de uma forma macro. Nossa, encheu os 2 barcos, imagina se eu seguir ele. Entendeu? Não é verdade? Às vezes Deus quer nos ensinar isso. Ah, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você tem guardado todos os mandamentos? Tem. Sim. Ah, então doa tudo que é seus pobres e me segue. Aí
não. ficou triste e foi embora. Aí não, né? Meu irmão, se eu creio que Ele é a palavra de Deus e eu dou tudo que eu tenho e sigo Ele, Ele está provando a minha fé. Ele ia me dar tudo em dobro, Sim. como Ele fez para Jó. Com certeza. Você viu como que nós temos uma fé pequena? Aí tem pessoa que fala assim: ah, pastor, mas se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, vamos ver uma montanha. Quem está falando que a sua fé tem que ser pequena? Não é isso que a Bíblia está falando. O grão de mostarda, ele representa Israel. Isso aí, já ouvi isso aí na igreja. Se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você move montanha, enfim. Está escrito na Bíblia, só que a fé ali, do tamanho de um grão de mostarda, não está se referindo a uma fé pequena. Mas o grão de mostarda representa a nação de Israel, que como pequena semente desceu ao Egito. Ou seja, se a sua fé for do tamanho da nação de Israel, você vai mover montanhas. Por quê? Porque o Messias veio através da nação de Israel. Viu a diferença? Então, quando Jesus fala assim, homem de pequena fé, ele não está falando que a sua fé tem que ser pequena, tem que ser grande a sua fé. Uma fé grande é aquela fé que dá da pessoa que pensa diferente, aquela pessoa que pensa alto, não em bens materiais, mas em produzir, em dar novos frutos. Amém? Para a gente estar encerrando, vamos dar um pulinho para o Novo Testamento. Pode abrir em João 8, vamos ler do verso 55. João 8, do verso 55 ao 59. João capítulo 8, para estar encerrando. Estão entendendo aí? Sim. Está mais simples hoje, né? 55, João 8? João 8. Lê o verso 55 por enquanto. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. E de fato, se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Isso é Jesus falando para os judeus do sul, dizendo que ele conhece o Pai. Lê o verso 56. Abraão, pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia. E ele viu e então se regozijou. Onde que Abraão viu o dia de Deus? O dia do Messias aí. Lembra onde que Abraão viu? Na sarça? Oi? Na sarça? Aqui, porque na sarça contava Moisés. Abraão. Onde que está no Velho Testamento que Abraão viu o dia do Senhor? Que o anjo apareceu para ele? Que o anjo apareceu para ele? Não é só isso daí, mas ele está se referindo a um ponto específico. Está no capítulo 22 de Gênesis. Quando Deus pediu Isaac, né? Isaac, fala assim, Isaac é risos, né? Isaac em hebraico. Quando Deus pediu Isaac, né? Eles subiram até as terras de Moriá. Fala assim, Moriá. Moriá, você sabia que é um acróstico? Sabe o que é um acróstico? Quem é que estudou até o final do colégio? Todo mundo. Mas vocês nunca aprenderam o que é um acróstico no colégio? Não lembra mais? Um acróstico, as iniciais de cada nome. Por exemplo, Janier Pedro de Souza Oliveira. JP, S, O, entendeu? Isso. As iniciais de cada nome. Por exemplo, qual o seu nome completo, Tati? Tatiana Valadares. Tatiana Valadares. Vamos fazer um acróstico do nome da Tati. TV. Entendeu? As iniciais de É um cada acróstico. nome. Eu peguei as iniciais dos seus nomes e coloquei. Então, Moriá é um acróstico. A letra Mem, que em português é M, vem de Macom. Fala Macom. Macom em hebraico é lugar. Agora, a letra Resh, em hebraico, que em português é R, vem de Re. Fala Re. Re é ver. Iá é uma abreviação do nome de Deus. Então, Moriá significa lugar onde Deus é visto. Esse local, Moriá, é onde foi construído o templo de Salomão. Moriá. Então ali, Abraão subiu ali para fazer o quê? Imolar os seus filhos. Correto? O que aconteceu ali? Aí quando o Isaac fala assim, pai, mas cadê o cordeiro?
Aí a Abraão fala assim, Adonai Irê. Fala assim, Adonai Irê. Adonai Irê. O Senhor proverá. O Senhor proverá. A palavra Irê vem de Irê, vem de ver. O Senhor verá. O prover de ver, né? O que a Janinha acabou de ler aí? Em João capítulo 8, verso 56. 56. Quando lê alto, lê alto. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Amém, glória a Deus. Então, nesse dia que Abraão ia matar o seu filho, Deus fez o quê? Proveu o cordeiro. Estava ali com os chifres, né? E no caso, enroscado. Deu o verso 57. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Falando para Jesus, né? Disseram os habitantes de Judá. E Yeshua lhe disse, na verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou, né? O que ele quis dizer aí? Alguém quer arriscar? Que ele já era, antes do mundo ser formado, ele já era. Antes eu já era, né? Um por vez, para mim entender. Quem quer falar primeiro? Fala aí, ô Edisman. Que antes de ele ter nascido, ele já era, já conhecia. Já sabia o que ia acontecer. Por quê? Porque aquele que apareceu para Abraão era quem? Que Abraão chamou de Senhor? Era Jesus, não era? Jesus, em glória, né? Em teofania, assim dizendo. O mais interessante é o que? A palavra grega aí, eu sou, fala assim, ego emi. Ego emi em grego é eu sou. Ego é eu, emi sou. Eu sou. Quando eu traduzo novamente para o hebraico, fica anihu. Fala assim, anihu. Anihu em hebraico é eu sou ele, ou eu sou aquele. Ou seja, aí Jesus está falando assim, eu sou aquele. Aquele quem? Aquele quem o Senhor proverá. Amém? Ó, que é assim, o acróstico aqui da nossa igreja é MEX. Ministério Evangelístico é o Caminho de Sião, MEX. 59. 59. O último, né? Neste momento, eles pegaram a pedra para apedrejá-lo. Mas Jesus, Yeshua, foi ocultado e saiu da área do templo. Ou seja, os judeus que estavam no templo não entenderam o que ele quis passar. Por quê? Ele quis falar assim, ao mesmo tempo que Deus viu aquele carneiro para Abraão sacrificar no lugar dos seus filhos, no futuro Deus iria prover quem? O seu próprio filho para morrer por eles. Eles pegaram a pedra para apedrejá-lo, mas Yeshua foi ocultado e saiu. Será que é ocultado? Não, aí ele fugiu mesmo. Ele correu, falou, deixa eu dar no pé aqui, senão os caras vão me matar antes do tempo. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Tipo assim, você fala, aí você vê que os ânimos se você fala assim, você é de fininho. Você viu que Jesus também teve que fugir, não teve? Por quê? Porque não era o tempo dele morrer ainda. Não era o tempo. Mas ele passou a mensagem. Eu sou aquele. Em grego não dá para você entender muito, em português também não dá. Mas quando você traduz para o hebraico, tá? Anihu. Eu sou aquele. Aquele quem? Aquele que o Senhor falou que proveria. Aí tem pessoas que falam assim, o melhor de Deus ainda vai vir. Já veio. O Senhor proveu no primeiro século o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Diz assim para encerrar, eu vou servir aquele que o Senhor proveu, que morreu na cruz por mim, e ressuscitou ao terceiro dia, e me trouxe a vida eterna.
vida eterna. Amém? Tem alguma pergunta para mim? A gente está orando e encerrando aqui? Alguma dúvida? Gostaram do estudo? Sim. Amém? Então se põe de pé para a gente orar. Glória a Deus. Pedir uma salva de palmas aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer mais uma vez por esse culto, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra seja uma palavra de cura, de edificação para muitas pessoas. Pai, que o Deus do impossível, que é Ti, possa habitar em cada coração. Se há alguma pessoa aqui que está com alguma incredulidade, seja caído por terra nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Que Tu seja engrandecido essa noite, para todo sempre, Pai. Que haja cura e libertação em nosso meio. E eu quero Te agradecer por esse momento tão especial. Proteja o pastor Júlio, Pai, que não pôde vir essa noite. Guarde a vida dele também, em nome do Senhor Jesus. Guarde todos aqueles que não puderam vir hoje, Pai, a vida do Walter, Pai, a vida de todos os membros dessa igreja, da Lucimara, de todos os membros dessa igreja, Pai, que o Senhor venha visitar. Prepare para o culto de domingo as pessoas que vão vir. Prepare também a nossa comunhão. Guarde a nossa comunhão de domingo, Pai. Abençoe a casa da Tati mais e mais. Pai, que nenhum tipo de retaliação venha sobre a casa dela, sobre a vida deles. Eu quero repreender todo o mal sobre a vida dos seus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero Te agradecer. Amém, amém. Yevarecha Adonai Veishmerecha, Yair Adonai Panavelecha Vehonecha, Issa Adonai Panavelecha Veaselecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e coloque sobre ti a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Palmas para Jesus. Amém.